Bom, ministro da Cidadania, João Roma, é um prazer e orgulho falar com o senhor. O senhor que assume o ministério que ajudou tanto o Brasil, né, nesse período de pandemia. O ministro Onix fez um trabalho fantástico com a sua equipe aí. E o senhor tem a perspectiva em projeção, acredito que com todo o apoio do ministro, de quem o senhor deve ser conhecido, parceiro, né? Mas foi um ministério que ajudou muito a gente passar por meio de uma tempestade terrível, inclusive descobrindo brasileiros que não existiam, não foram poucos. Foram quase 30 milhões de brasileiros que ninguém sabia que existiam. Só isso já, sem falar a quantidade de dinheiro usada e ajudar a amenizar um vírus que é talvez pior do que o vírus da doença. É um vírus que existe no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, antes de qualquer outro vírus, que é o vírus da fome. E o auxílio emergencial ajudou demais nesse aspecto. É um prazer dar um bom dia ao senhor, porque o senhor faz parte agora daquele time que está aí para ajudar, né? Eu falei de uma série de líderes de ONGs aqui, que estendem as suas mãos sem interesse nenhum para ajudar o povo brasileiro. E quando o senhor assume esse cargo, o cargo não lhe permite ser político mais, não lhe permite extrapolar a função de ajudar. Ajudar é ajudar em qualquer lugar. E o senhor está aí. Quando o político entender isso, acho que vai ser melhor, né? O político alcança o poder, mas o poder é para dar, não para receber. Alguns recebem de forma criminosa, depois são anistiados, aí pode participar de eleição, aí pode voltar às ruas e tal. Esses são execráveis mesmo. Mas quando o senhor chega num cargo que é para dar contribuição ao brasileiro, deixa de ser político e passa a ser realmente um distribuidor de ações sociais importantes dessa crise que o país está vivendo. Só para ter uma ideia, se você conseguir dar um auxílio emergencial decente, na Inglaterra, os caras pagam 20 mil para o sujeito ficar desempregado. Mas 20 mil? Porque foi império até outro dia. É um reino de 3, 4 países, comunidades esparsas pelo mundo inteiro. Já não é o Império Britânico, mas é ainda resquício de um grande império que dominou a humanidade durante algum tempo e tem grana pra caramba. Então dá 20 mil reais para o cara ficar em casa, das quais 2.400 libras, das quais o cara gasta 50 libras para comer e vive com dignidade e sobra dinheiro. Aí você pode pedir para o cara ficar em casa em lockdown. Dá até para pedir. Fala, fica aí, o cara ganha 20 conto para ficar em casa. E hoje, se vocês não sabem, é por isso que eu queria a participação do Killing, a Inglaterra, nos últimos tempos, não apresentou nenhuma morte, zero, pelo coronavírus. Zero. Não tem uma morte na Inglaterra. Zero. E é o mesmo ministro Boris Johnson que não queria colocar medidas restritivas, que não queria lockdown, que não queria nada, e acabou indo para a UTI, quase morreu lá e começou a pensar diferente. Só que lá, o cara tem condição de ficar em casa porque ganha 20 conto. Aqui a gente não tem condição de prender um povo faminto dentro de casa e nós precisamos fazer o dinheiro chegar a esse povo. Ministro, auxílio emergencial é a ordem do dia. Primeiro, repito, o prazer em receber o senhor aqui. E gostaria de saber quando é que sai o auxílio emergencial e gostaria de botar um telefone aqui, se o senhor permitir, porque quem está precisando de grana é o povo, tá? Se o povo puder fazer algumas perguntas ao senhor, o Ricardo vai usar o WhatsApp aí. Pode rodar o WhatsApp, que o povão vai fazer algumas perguntas para o senhor e é mais importante do que as perguntas que eu tenho a fazer, porque eles que estão sofrendo na barriga a situação que nós estamos passando. Bota o WhatsApp, Ricardo. 11 999 048756. 11 999 048756. 11 999 048756.
Ministro, quando começa o auxílio emergencial, o pagamento do auxílio emergencial, curto e grosso? Essa acho que é a pergunta que todo mundo está dizendo. Pô, fala logo, cara. Pergunta logo. Bom dia, ministro. Bom dia, Datena. É um prazer meu poder estar conversando com você, trazendo informações e, obviamente, buscando cada vez mais compartilhar, né, o direito à cidadania do povo brasileiro, né, e se dá também através da informação. Gostaria de já poder divulgar o calendário. Isso ainda não é possível, pois ainda falta a assinatura do contrato com a Caixa Econômica, mas, né, de forma curta e grossa, como você pediu, Datena, o auxílio emergencial começa a ser pago na próxima semana. Teremos ainda essa semana a divulgação desse calendário, apenas permita que avancemos nos quesitos burocráticos, sobre pena de responsabilidade tanto para mim quanto para Pedro, que é o presidente da Caixa Econômica Federal, a Caixa que tem feito um trabalho excelente, inclusive indo até numa contramão, às vezes, de outros bancos, abrindo agências, estendendo horário de funcionamento para começar mais cedo, e poder atender bem a nossa população, um público, como você muito bem disse, Datena, que está passando por uma situação muito difícil. Quando se fala fique em casa, é bem diferente a realidade de uma família de classe média para aquele que está debaixo de uma brasilite, sem poder trazer o sustento à sua família. Então, o auxílio emergencial certamente foi, talvez, a mais importante ferramenta que o Brasil pôde dispor no ano passado para minimizar o sofrimento desse povo. E, mais uma vez, o Congresso Nacional autoriza o governo federal com um limite extra de 44 bilhões, que viabiliza, portanto, o auxílio emergencial desse próximo ano. O Ministério da Cidadania, que é o braço social do governo Bolsonaro, será o responsável pela execução desse pagamento. E nós vamos dar início na próxima semana, no mês de abril, e esse auxílio se estenderá por 4 meses, abril, maio, junho e julho. Quem começa a receber primeiro? Justamente aqueles que não são os beneficiários do Bolsa Família, que conclui essa semana o pagamento do Bolsa Família, e eles vão, portanto, seguir o seu calendário, um calendário já antigo, já estabelecido. Então, os beneficiários do Bolsa Família ficarão dentro do seu calendário normal no final do mês de abril. Temos, como você falou, cerca de 30 milhões de brasileiros além dos 14 milhões 520 mil beneficiários do Bolsa Família. Esse mês, Datena, foi o mês onde o Bolsa Família conseguiu atender a maior quantidade de beneficiários em sua história, 14 milhões 520 mil beneficiários. E eles estão em pleno pagamento, começaram a receber no último dia 18 de março e vai até o dia 30 desse mês. E já na próxima semana, em abril, damos início ao pagamento justamente de uma outra parcela da população que, como você muito bem disse, foi identificada pelo Estado brasileiro. No último ano, foi um avanço muito grande nessa troca de informação. Foram mais de 150 milhões de CPFs cadastrados, informações cruzadas e muito zelo, muita tecnologia aplicada nisso, Datena, até porque trata-se de recursos públicos. E a finalidade desse recurso público é justamente chegar a esse brasileiro que mais precisa. Algumas pessoas receberam indevidamente, outras pessoas foram vítimas, inclusive, de fraudes, pois sempre existem aqueles que buscam as benesses, ludibriar o Estado brasileiro, e já são várias operações da Polícia Federal, e os órgãos de controle já estão atuando justamente para reaver esses recursos públicos que fazem, sim, toda a diferença, Datena, para aquele que está numa situação de muita necessidade, que precisa, sim, poder garantir o sustento de sua família. Olha, houve muitos problemas quando se começou a pagar o auxílio emergencial, porque programa como esse não havia sido desenvolvido no mundo até então, não é? Mas a Caixa, o governo, quem pagou, aprendeu muito com a melhoria dos aplicativos e tudo mais. Agora vai ser mais fácil o dinheiro chegar na mão de quem precisa? Olha, já tem um grande avanço de fato, Datena. O período de 2020 possibilitou justamente um cruzamento enorme de dados.
E são muitos órgãos desenvolvidos. A Dataprev, por exemplo, processa essas informações, mas são várias fontes de dados que nós precisamos recorrer para chegar justamente nesse destinatário final de forma mais efetiva, justamente aquele que não dispõe de outra renda, né, aquele que está em situação de vulnerabilidade, aquele que de fato precisa sim da mão do Estado, de um auxílio para superar esse momento de pandemia que o mundo todo enfrenta. E como você muito bem falou, é muito nítido a diferença entre isolamento e distanciamento. Distanciamento, naturalmente, precisamos estar sintonizados com isso, utilizando a máscara, né, todos os protocolos devidos. Agora, quando você busca isolar parte da nossa população, você deixa muitos deles, né, em situação muito difícil, onde não tem, de fato, como suportar e como conseguir o seu sustento. Portanto, o auxílio, né, vem sempre em boa hora para ajudar essas pessoas a superar esse momento. E esse cruzamento de informação fará com que esse pagamento possa ser mais rápido, possa ser de uma maneira muito mais transparente, né, de uma maneira cadenciada, evitando assim, Datena, aglomerações. Não é necessário refazer cadastro, né, então as pessoas não precisam a qualquer custo ir às agências da Caixa Econômica, justamente para evitar essas aglomerações. Mas a população hoje já percebe, inclusive, né, até porque já viu, né, o pagamento do auxílio durante o ano passado, então isso já gerou, portanto, toda uma gama de informações e uma possibilidade operacional para que consigamos executar o pagamento do auxílio emergencial de uma forma mais efetiva, mais rápida, gerando até mesmo mais conforto para essas pessoas que precisam ter acesso a esses recursos. Não, e um negócio bacana é que muita gente nem pensava em ter acesso ao uso virtual, né, de agentes financeiros, gente que jamais seria incluída no sistema financeiro, nem da forma usual, indo à agência, nem da forma virtual. Essas pessoas aprenderam a se incluir no sistema financeiro para receber o seu auxílio. Isso foi um avanço para o Brasil. Quer dizer, a pandemia realmente arrasou o mundo, mas ela nos dá algumas perspectivas positivas do uso da internet, que obviamente é o caminho, né? Não tem mais como você retroceder, facilita uma série de coisas, mas também cria problemas, né? Como golpistas, hackers ou coisa parecida, que se utilizam da internet exatamente para tomar o dinheiro dessa gente, seja dinheiro grande ou dinheiro pequeno. Já há mais formas de segurança para que o dinheiro chegue às mãos dessas pessoas, evitando a maioria de golpes, porque tudo é impossível. E não se pensa numa alteração da lei, que já é um crime federal mais pesado, para quem cometa crimes e tome dinheiro de quem realmente está precisando para comer. Datena, de fato, nós temos hoje um cruzamento de informações que possibilitam uma série de informações. Além disso, isso, por consequência, gerou, sim, muita inclusão, né, de famílias que não tinham possibilidade, né, de ter acesso até ao sistema financeiro mesmo. E hoje você começa a ver essas pessoas tendo acesso a contas digitais, né, todo um ferramental que pode, sim, também ser um instrumento de melhoria de qualidade de vida dessas pessoas. O auxílio emergencial no ano passado começou com cerca de 68 milhões de pessoas, terminou com cerca de 65 milhões de pessoas, e agora nós vamos efetuar esse pagamento para cerca de 46 milhões de pessoas. É uma diferença grande. Isso é fruto de uma depuração justamente desses dados. Muito, como você falou no início da nossa entrevista, sequer o Estado brasileiro tinha conhecimento, né, de informação sobre brasileiros que, de fato, viviam, né, na sua economia informal, né, sem a devida interação com o Estado brasileiro. E é fundamental para que nós possamos, inclusive, desenvolver as políticas públicas mais eficazes, que haja informação sobre esses públicos, sobre esses indivíduos. Hoje, portanto, nós temos uma informação muito mais abrangente, né? Conseguimos, com isso, ir mais fundo, ir além, né, desses dados sobre os brasileiros. Portanto, isso gera também a possibilidade de fazer um direcionamento para dar mais eficácia,
né, a esse recurso público que deve chegar justamente ao seu destinatário final, que é aquele brasileiro em situação de vulnerabilidade, aquele brasileiro que de fato está precisando desse auxílio, e não para pessoas diversas, que têm outras fontes de recursos, outras estruturas que podem, né, servir de anteparo para enfrentar essa pandemia. E, além disso, né, com a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, certamente o Estado evoluiu muito, inclusive, para evitar as fraudes, né, como também, né, no enfrentamento. Já se trata, claro, da Atena, de crime federal, pois os recursos são recursos federais, são recursos do Tesouro. Então, quem vai em cima de uma área como essa está, sim, cometendo um crime federal, tanto que quem apura, né, a Polícia Federal, junto com todos os órgãos de controle. Tá claro que quem recebeu foi muita gente indevidamente, ou por golpe ou porque recebeu e recebeu mesmo, né? Há uma diferença de quase 20 milhões de brasileiros em relação ao auxílio pago da primeira vez. Bom, desses quase 20 milhões, muita gente devolveu. Houve uma parcela significativa de quem recebeu indevidamente e honestamente, porque o brasileiro é honesto, devolveu. Os que não devolveram, o governo já conseguiu reaver parte desses recursos e continua tentando reaver? Boa parte sim, inclusive na própria declaração da Receita Federal desse ano, caso a pessoa tenha recebido indevidamente ou seus dependentes, automaticamente já é gerado uma guia de recolhimento, quando se preenche lá a declaração da Receita Federal. Então são muitos mecanismos que usam isso. No último decreto publicado na sexta-feira, a gente já buscou disciplinar melhor, inclusive isso, inclusive dando prazo para quem recebeu indevidamente, para que possa devolver esses recursos, E, óbvio, como você falou, a maior parte da população age dessa maneira, com consciência. Claro que é um momento de muita dificuldade, todo mundo está precisando de alguma ajuda, mas é importante você ter consciência, porque sempre há um irmão que está numa situação mais difícil do que você. E essas pessoas que precisam sim ter o anteparo do Estado brasileiro. O povo brasileiro, de fato, é um povo honesto, bom e, antes de tudo, solidário da Atena. Tanto é que atividades outras, não só como auxílio, mas como, por exemplo, em busca da segurança alimentar, a população tem correspondido. Na última sexta-feira, fomos à cidade de Aparecida do Norte lançar o programa Brasil Fraterno, que viabiliza justamente poder levar alimentos para pessoas que estejam realmente em situação bem mais difícil. Em Aparecida, que é uma cidade voltada para o turismo religioso, a situação lá está dramática, E eu aproveito, portanto, para parabenizar também a Band News, e o Sistema Bandeirantes, pois também lançou uma campanha para arrecadação de alimentos, envolvendo inclusive outras entidades, como a CUFA, Central das Favelas. Então, eu tenho visto essa movimentação e isso demonstra, sim, a capacidade de solidariedade do nosso povo. Bom, ministro, não foi só a Band News, não, é o Grupo Bandeirantes inteiro. Nós lançamos essa campanha semana passada por ideia do Schneider e no sábado nós arrecadamos aí 900 toneladas de alimento, fora o que continua chegando. Então não é só a Band News, não. É o Grupo Bandeirantes todo, inclusive a Rádio Bandeirantes transmitiu parte do evento de sábado, foi Band Abraço, abraça essa ideia, a Band contra a fome. Então foi um negócio assim impressionante. Você vê como o brasileiro é solidário, desde que doou 1 centavo a quem doou 1 milhão, que vale ao coração. Foram 900 toneladas de alimentos. As pessoas envolvidas ficaram enlouquecidas com o tamanho gesto solidário do brasileiro, que a gente já sabia, mas se torna mais solidário ainda na dificuldade. A última pergunta que eu tenho, depois eu queria abrir para alguns ouvintes, até a sua assessoria dizer que a entrevista está encerrada, mas o detalhe é o seguinte: claro que R$250 eu duvido que é o que o Bolsonaro quer, mas com certeza é o que o Paulo Guedes quer, porque ele já ofereceu lá atrás, e aí não havia tantos entraves de uma economia quebrada como a nossa quebrou do mundo inteiro, e agora ele fala que não tem dinheiro para pagar, mas lá atrás tinha. Ele queria R$200, foi para o Congresso Federal que mandou 500, e aí o Bolsonaro falou: não, vou dar 600, já que é 500, vou dar 600.
Eu duvido que ele não tenha batido o pé para dar mais. É que o Paulo Guedes ele acha que é ministro dos Estados Unidos, da China, mas daí isso é problema do Bolsonaro, não é meu. Eu, se fosse o presidente Jair Bolsonaro, já tinha mandado o Paulo Guedes andar. Não é de hoje, é há muito tempo. Como mandou lá o Pazuello, mandaria ele andar. Essa é a minha opinião. E precisamos do ministro que conheça de povo, não só de banco, economia, de Keynes e regras matemáticas que não se aplicam a essa pandemia, mas é uma opinião absolutamente particular, é minha e não é do grupo. A Band não pensa assim, mas eu penso assim, o que eu penso, eu falo. É possível esse auxílio? Porque eu vi, ninguém presta atenção no que os caras falam, porque o cara fica... Olha, o presidente está falando e tal, o cara está prestando atenção em fazer pergunta, o presidente não está ouvindo o que o cara está falando. Ele estava falando para uma reunião de países do Mercosul, ele falou, olha, por enquanto vai ser de 4 meses, é possível que o auxílio seja estendido e no meio do caminho, com a ajuda do Congresso Nacional, pode ser que esse auxílio aumente se a crise piorar? O valor? Para não só modificar o valor, como também para estender o auxílio emergencial da Atena, naturalmente é necessário, né, o empenho do Congresso Nacional, pois foi do próprio Congresso Nacional que surgiu, né, esse recurso extra de 44 bilhões, que está viabilizando agora essas 4 parcelas do auxílio emergencial. Então, para tanto, teria que se destinar uma nova cota extra de recursos para essa finalidade do auxílio emergencial, que sim, é possível, né, a depender do desdobrado e como esteja a situação aqui no Brasil. Fora isso, né, para já, não teríamos condições de operacionalizar, pois isso tem um bastidor muito grande, né, que já agora em abril, né, com a listagem toda pronta, para que a gente consiga executar daquela maneira que eu lhe falei, com transparência, de forma ordeira, né, evitando aglomerações, o pagamento do auxílio no mês de abril. E para após o auxílio, nós estamos muito dedicados aqui a buscar reestruturar e ampliar o programa Bolsa Família, que de alguma maneira, né, especialmente para aqueles que são os beneficiários do Bolsa Família, né, ao sair, né, da última cota do auxílio emergencial no mês de julho, já poderia encontrar, né, um Bolsa Família mais fortalecido, né, que servisse de anteparo também, como uma forma de dar um amortecimento, né, de amortecer um pouco, né, essa questão, né, da saída do auxílio emergencial para retomar o seu benefício do Bolsa Família. Mas, para tanto, né, tudo isso vai ser necessário o empenho do Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro, né, está totalmente empenhado em avançar nisso. A preocupação dele é legítima, não só em fazer chegar o auxílio emergencial à população, como também a preocupação muito grande em relação ao sustento do cidadão. Por isso que ele ficou muito satisfeito com o lançamento do programa Brasil Fraterno e com essas iniciativas, como do Grupo Bandeirantes, né, de buscar justamente chegar perto dessa população que está justamente sofrendo, né, muitas vezes sem condições, impedida de correr atrás do sustento de sua família. Então é muito importante nesse momento a gente ampliar, né, essa rede de atendimento de segurança alimentar e demonstrar que o povo brasileiro realmente é bem solidário. No Bolsa, as alterações que eu mais gostei, das alterações todas, a que eu mais gostei, foi a de inclusão social, que é a perspectiva do cara que ele não podia sair do Bolsa e voltar. Agora, se ele arrumar um emprego, parece que prevê a alteração dele, ele vai lá e arruma um emprego. Se ele perder o emprego, ele volta. Mas, né, não dá a condição do cara receber indefinidamente o auxílio, porque o cara não quer ser ajudado o resto da vida. Se ele arrumar um emprego, ele sai, depois ele volta se precisar. Esse projeto de inclusão social, eu acho que é o mais importante que tem no Bolsa, além, é claro, de fazer o dinheiro chegar ao trabalhador. Isso eu acho muito legal. Isso está mantido das mudanças que eram previstas? O texto ainda não está definido, Datena. Estamos ainda em alguns ajustes, né, levantando, mas, de fato, está imbuído, sim, essa filosofia. O que nós queremos é buscar ajudar cada vez mais o cidadão que mais precisa, inclusive de maneira propositiva, né? Podendo justamente estimular boas práticas, estimular
com que esse indivíduo, essa família possa, né, galgar novos espaços na nossa sociedade, ter acesso a novos direitos e não ficar numa dependência do Estado brasileiro. O Estado tem que servir, sim, para ser esse anteparo social, para ter essa teia de proteção, né, para que não deixe essas pessoas perderem as condições, né, de interagir em sociedade com todos nós, de ter uma vida com dignidade, mas nós queremos viabilizar, sim, cada vez mais o desenvolvimento dessa família, colocando, né, mecanismos que possam se projetar, ampliar o desenvolvimento dessas pessoas, para que ela possa ter dignidade, para que ela possa buscar oportunidades e ascender na sua vida. Olha, rapidamente 2 ou 3 perguntas e o resto de perguntas que nós vamos ter, que serão milhares, já são milhares, do Brasil inteiro até do mundo inteiro. Tem gente ligada nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, mas as outras perguntas a gente vai mandar para a sua assessoria, como fazia sempre com o Onix, e depois a sua assessoria respondendo, a gente faz uma reportagem lá no Brasil Urgente e também aqui dentro das mais importantes, a gente repete aqui já com resposta da sua assessoria. O primeiro ouvinte, por gentileza. Diferente a realidade de uma família de classe média. Bom dia aí, Datena. Bom dia, ministro. Sou motorista de aplicativo e eu queria te fazer uma pergunta aí. Se o cadastro permanece ou se a gente vai ter que fazer um outro cadastro e com outro aplicativo do Caixa Tem. Eu queria saber aí de vocês aí. Um bom dia aí para vocês aí. Bom dia, obrigado pela pergunta. O cadastro permanece sim, não é necessário utilizar inclusive outro sistema, é o Caixa Tem mesmo. Aqueles que quiserem podem consultar para saber o padrão, mas através dos mecanismos digitais. Eu pediria, inclusive, que evitassem, não é, ir às agências, não é necessário, não é, buscar, exceto que haja, de fato, alguma questão de documento, alguma exigência que surgir, alguma pendência no seu cadastro, mas buscar realmente os mecanismos de informação, da tecnologia da informação e comunicação, para evitar justamente a aglomeração, certo? Para que a gente consiga estabelecer isso de forma muito serena, né? Evitando, portanto, aglomerações. Então, permanece o cadastro e o aplicativo é o mesmo. Mais uma. Bom dia, Datena. Eu sou casada no civil, sou registrada e o meu marido é motorista de aplicativo. Ele vai ter direito ao auxílio emergencial? Provavelmente, né, apenas ela terá o direito. Se eles são casados, não é, isso deverá estar identificado dentro do cadastramento aqui, não é, e o auxílio seguirá como destino para a família. Então, a família, né, deverá receber o auxílio, então um dos dois é que deve ser o beneficiado. No caso, pelos critérios, deve ser ela, né, a beneficiária, exceto que ele seja de maior idade que ela, não é? Mas numa família constituída e devidamente documentada, como ela falou, não é? O auxílio deve ser dado a um destinatário dessa família. Olha, vamos a mais 2 ou 3 perguntas que o ministro não tem o tempo todo para ficar aqui. A gente agradece o tempo que ele prestou à Rádio Bandeirantes, é muito bacana, é legal demais ter uma autoridade tão importante, num momento tão importante do país que precisa do auxílio emergencial. Próxima pergunta. Bom dia, Datena, e a todos vocês aí da produção. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Aqui quem fala é Silvio, da cidade do Guarujá. Eu gostaria de fazer uma pergunta, o seguinte: quem já recebia o auxílio emergencial pela conta da Caixa Econômica, é preciso fazer o cadastro do Caixa Tem, a qual estão pedindo para fazer? Valeu, Datena, obrigado e um ótimo dia. Já respondeu, mas pode responder de novo. Já respondi, permanece o mesmo cadastro, né, exceto que tenha surgido, né, nesse processamento alguma pendência da Datena.
Então, nada impede que a pessoa vá lá no mesmo aplicativo, consulte, veja se está tudo ok, não é? Mas não é necessário ir à agência da Caixa, é o mesmo aplicativo, não é? E a tendência é que todos aqueles que estiverem nisso, caso não haja, né, alguma pendência que surgiu nesse caminho, alguma informação nova, como troca de informações de Receita Federal, questão de renda de familiares e outras coisas, assim que naturalmente vai receber o auxílio. Com exceções, são raras as exceções, o cadastro serve. Vamos ver se tem alguma pergunta diferente. Pois não. Datena, bom dia. Eu gostaria de perguntar ao ministro, sou taxista, estou sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. Paga aluguel e paga o carro. Eu tenho o direito de tirar esse dinheiro aí, Datena? Bom dia. Esse foi curto e grosso, como eu disse. Não, está correto. E eu acho que a gente tem que se comunicar da forma mais transparente possível, até porque a situação não está fácil, realmente. É um momento muito delicado no nosso Brasil. Sobre o valor ainda da Atena, eu comentei até no meu discurso de posse que a política social e a área econômica são duas faces de uma mesma moeda. Você há pouco citou o exemplo de um país, né, que tem finanças muito fortes, então consegue, por exemplo, dar uma situação muito melhor à sua população. E é muito importante que a gente tenha essa atenção. O Congresso Nacional teve essa atenção, né, quando limitou isso, teve toda a responsabilidade fiscal. Porque quando a economia também vai mal, quem sofre é a população mais necessitada do nosso Brasil, né? E é muito importante a gente ter atenção a toda essa questão fiscal, com essa responsabilidade, mas a função maior do Estado brasileiro é poder justamente estar próximo àquelas pessoas que mais precisam. No caso, todos que já se cadastraram ano passado, né, e o caso do colega que falou aí, é possível que ele já esteja cadastrado no ano passado, ele poderá sim, se não tiver nas exigências colocadas, por exemplo, passar de 28 mil reais, que é a cota lá do imposto de renda, né, se tiver patrimônios acima de 300 mil, ou seja, que são naturalmente exigências que tornam a pessoa não compatível em receber o auxílio, que mostra que a pessoa tem uma situação econômica que não é o público destinado para receber o auxílio. Mas se ele já se cadastrou no ano passado e está nessa situação, não tem emprego formal, né, então ele sim, né, estaria elegível para receber o auxílio emergencial. Precisa verificar isso. Olha, se não fez o cadastro, entrar no site depois ou através das redes do Ministério da Cidadania, da Atena, através do hashtag Isso é Cidadania, nós vamos disponibilizar uma série de informações, né, durante todo esse período, para que as pessoas possam tirar essas dúvidas, né, e qualquer questão poder, inclusive, recorrer, né, de qualquer decisão que ache que teve seu direito lesado. Eu fico desesperado em cumprir o prazo com a assessoria, que são colegas jornalistas como eu, não é? Então já passei 1 minuto. O senhor responde mais uma só? Pode ser uma só? Uma pergunta só? Então, uma pergunta só. A minha de poder conversar com você e poder estar esclarecendo o povo brasileiro num momento tão difícil como esse. E o que você faz aqui não é apenas jornalismo, é um dever de cidadania para o povo brasileiro. Eu já queria lhe agradecer. Muito obrigado ao senhor pelo carinho aí em atender o povo brasileiro. Vamos ver a última pergunta, porque não tem mais tempo. Vamos lá. Aqui é o Márcio de Atibaia. Eu gostaria de saber se os MEIs, aqueles pequenos empresários que foram beneficiados na primeira etapa, vão voltar a receber aqueles MEIs ativos, pequenos e microempresários. Boa tarde, obrigado. Essa faz parte de um outro pacote de medidas da Atena, que eu imagino, né, que por esses dias possa ser divulgado. Né? Existem uma série de movimentações, além do auxílio emergencial. O auxílio, o nosso colega de Atibaia informa o seguinte: o auxílio é destinado para a população vulnerável e aquelas pessoas, né, que estão nessa situação bem mais necessitada. No caso dos MEIs, né, dos pequenos empresários e microempresários, eles já se enquadram numa outra estrutura.
e algumas medidas estão sendo, mais uma vez, estudadas para reedição, como ocorreu no ano passado, para justamente dar não só possibilidade de financiamentos, não é, uma série de possibilidades para que ocorra não só fortalecimento da economia, como a proteção dessas pessoas para que consigam manter o seu sustento. Ministro, força acima de tudo, o momento é difícil, saúde para o senhor e para os seus, para o Brasil e para o mundo inteiro, e gratíssimo pelo seu tempo importante que atendeu a boa parte do público brasileiro, ouvinte das plataformas todas aqui do Sistema Bandeirantes de Comunicação. Ótimo dia ao senhor e que Deus o proteja e ajude. Muito obrigado, Datena, da mesma forma para você. Meu agradecimento ao Grupo Bandeirantes por todo o empenho e sensibilidade que está tendo nesse momento difícil do povo brasileiro, e me coloco sempre à sua disposição, Datena, para que a gente possa, da melhor forma possível, trazer esclarecimentos, informações para tantas pessoas que estão sofrendo nesse momento, atravessando essa pandemia, mas nós sabemos que alguns muito mais do que outros, e é o nosso dever, enquanto Estado brasileiro, poder chegar nessas pessoas que mais precisam. Então, dispor dessa rede de comunicação é fundamental, pois é dessa forma que a gente muitas vezes consegue chegar a alguns lares que precisam sim dessa palavra, dessas informações, desses esclarecimentos. Muito obrigado, um bom dia, uma boa semana para você. Bom dia ao senhor, fica com Deus.